Boa noite, que bom que você está conosco novamente nesse novo programa da Sociedade Nada Anônima. Hoje nós temos dois convidados especialíssimos, nós estamos trazendo uma matéria, estamos trazendo um assunto muito interessante para você, você que é de Santa Catarina, você que é de outros estados da federação, para conhecer um pouco de Santa Catarina, conhecer um pouco do fluxo migratório que hoje Santa Catarina tem, de hoje no futuro. Então nós vamos ter um bate-papo muito legal com esses nobres convidados que hoje estão participando conosco. Mas antes disso, então, Helena, vende o nosso peixe aí, então, aí, está contigo. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sociedade Nada Anônima. Hoje a gente tem um podcast super especial sobre um tema muito atual aqui no nosso estado e do Brasil. E quero te convidar, então, a se inscrever aqui no canal, porque todos os episódios da Sociedade Nada Anônima são maravilhosos, cheios de conteúdo, cheios de coisas novas para você, conhecimentos novos. Então, te recomendo fortemente a se inscrever. Já dá um like nesse vídeo para que esse vídeo chegue a outras pessoas e o YouTube reconheça que é um conteúdo relevante. E também, se você conhece algum amigo, algum colega, algum familiar que vai gostar desse episódio também, já envia para ele, compartilha esse vídeo e vamos compartilhar esse conhecimento. Também nos siga nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, pode procurar lá Sociedade Nada Anônima, para você ficar sempre atualizado de todos os episódios. A gente tem sempre às quintas-feiras o nosso encontro aqui marcado, então fica ligado e para continuar acompanhando, porque tem muitas coisas maravilhosas nesse canal. E inclusive, a gente já teve mais de 50 episódios incríveis, então eu te recomendo fortemente dar uma olhada lá. Temas que você vai gostar muito, aproveita para maratonar e ficar sempre atualizado aqui nas nossas novidades. E é isso aí, gente. Eu também já comenta aqui nos comentários se você conhece os nossos convidados ou se você tem alguma contribuição sobre o tema. Por favor, deixa aqui nos comentários, a gente vai ficar super feliz em ler. Então é isso, que a gente tenha um ótimo podcast. Obrigado, Helena. Então vou apresentar o nosso primeiro convidado, meu amigo particular, pessoal de muitos anos, né? Leandro Azevedo, Leandro Vinícius de Azevedo é servidor municipal de Palhoça, agora não estamos longe, Gaspar Palhoça, mas não tão longe assim. Ele é o servidor municipal de Palhoça, Santa Catarina, engenheiro, participa de projetos de iluminação viária, cidades inteligentes, olha que legal. E também segurança e mobilidade urbana. Leandro, muito obrigado por você estar aqui conosco. Dá um oi aí para a família, para o pessoal que está nos assistindo nessa noite aí. Olá, boa noite a todos. O privilégio é meu, Leonardo. Fiquei muito feliz com o teu contato, convite. O canal, eu não vi todos esses episódios aí que a Helena citou, mas vi alguns já, e alguns de conhecidos, outros de pessoas aí fantásticas, né? Com vários temas muito legais. E acho muito legal essa ideia. É um privilégio poder participar aqui. Então, muito obrigado. E agora, então apresenta o nosso segundo convidado também. Então vamos explicar. Na verdade, o Leonardo fez contato comigo porque trabalhei no IBGE durante grande parte da minha vida profissional, né? E aí o Leonardo teve uma ideia aí sobre um tema e veio falar comigo. E eu disse, olha, eu não seria a melhor pessoa para poder falar e responder a muitas das suas questões, mas eu conheço quem eu possa fazer. E aí fiz contato com o Roberto, através do IBGE em Santa Catarina. Roberto, que tive o privilégio de ser liderado por ele aí durante algum tempo, né? Roberto chegou no IBGE depois de mim, mas tem uma história que vai muito além do IBGE, né? Conheço um pouco pessoalmente, um pouco aí de ler, né? Sei que o Roberto é professor de longa data, nunca parou de lecionar, né? Desde o início aí da sua jornada, quando começou em mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, o currículo do Roberto é muito grande, é difícil aqui falar aí sem esquecer de nada, mas uma coisa que me chama muita atenção, talvez que quem quiser procurar sobre o Roberto vai encontrar aí, né? Mas o que eu posso falar do Roberto, apresentá-lo, é que o Roberto, quando chegou no IBGE, era a pessoa que respondia mais rapidamente um e-mail, ok? Então a gente mandava um e-mail e a resposta vinha com solução. Então, para além de ser uma pessoa super capacitada, é uma pessoa super disposta, coloca
seu conhecimento aí à disposição. O IBGE ganhou demais com a chegada do Roberto na casa, e eu tive a alegria de ser aí, então, durante algum tempo liderado pelo Roberto, e hoje ele está aqui, aceitou o convite, mais uma amostra de quem é o Roberto, está conosco. Ficamos muito felizes pelo convite, Roberto. Seja muito bem-vindo, e vou passar a bola para você. Bom, obrigado, Leandro. Leandro é sempre muito generoso nas palavras. Agradeço, faz bastante falta no IBGE, mas sei que deve estar fazendo a diferença também na Prefeitura de Palhoça. E obrigado, Leonardo, pelo convite. Enfim, estou à disposição aí para mostrar um pouco do que é o IBGE, que tem a missão de retratar o país. E eu espero que eu possa, nesse período que nós estivermos juntos aqui, mostrar um pouco desses retratos que são feitos pelo IBGE por meio das suas pesquisas. Estou à disposição. Roberto, me permita ainda. Fala, Leandro, por favor. O Roberto chegou ao IBGE, já passou por algumas áreas de gerência, e desde 2018, né, Roberto? 2018 foi selecionado aí para ser o superintendente, chamavam de chefe antes, chefia da unidade estadual, superintendente da unidade estadual do IBGE em Santa Catarina, que é também a unidade de geociências para a região sul, os 3 estados do sul. Beleza, agora contextualizamos aí, era nesse ponto que eu queria chegar também, Leandro. Bom, Roberto, por você ser superintendente, você ir dentro do IBGE, então você certamente é o mestre no que a gente vai falar hoje aqui, nesse assunto importante. Eu sou migrante também, eu vim do Rio Grande do Sul em 1975. 30 de maio de 1975 eu cheguei com 8 anos de idade. Então, nós vamos falar de imigrante, mas eu estou falando de mim também. A única diferença é o lapso temporal, de 75 para 2025 nós estamos. Mas somos todos migrantes, nesse meu caso, e do pessoal que está chegando agora. Hoje, Roberto e Leandro, hoje Santa Catarina é a bola da vez? Eu vou começar com essa pergunta já capciosa para vocês aí, mas para instigar vocês e o pessoal que está em casa nos assistindo. Sim, Leonardo, Santa Catarina é de fato a bola da vez. Eu também, assim como você e como grande parte dos catarinenses, né, hoje um percentual muito grande dos catarinenses, 75,6% das pessoas que residem em Santa Catarina são catarinenses, os demais são migrantes, né, que vieram de outros estados. Só para a gente ter uma noção, em 2000, nós tínhamos quase 86% das pessoas que moravam em Santa Catarina era de catarinenses, 86%. Isso caiu para 82% no censo de 2010 e 75,6% no censo de 2022. Então, o percentual de catarinenses da população tem diminuído, e dos que a gente chama de não naturais, né, que são aquelas pessoas que nasceram fora do estado, tem crescido. E eu, assim como você também, estou nesse contingente, que, por sinal, Helena, travou aqui. Gente de pessoas que vieram do Rio Grande do Sul. Eu vim da cidade de Pelotas no dia 18 de maio de 1995, portanto fiz 30 anos de Santa Catarina, tenho mais tempo de Santa Catarina do que em qualquer outro local, me considero hoje já um catarinense. Então, os gaúchos, os paranaenses e os paulistas são o maior contingente de não naturais aqui de Santa Catarina. Mas nos chamou a atenção no último censo, Leonardo, o contingente de paraenses, né, que lá em 2010 não figurava nem entre os 10 maiores contingentes de não naturais, e agora já é o 4º maior contingente. Então, realmente, Santa Catarina é a bola da vez, é o estado que mais tem recebido migrantes nos últimos anos. Você de Pelotas e eu de Rio Grande, né? Nós estamos 70 quilômetros de distância um do outro. Vizinhos. Vizinhos. Eu sou lá da rua Caramuru. Mas vamos voltar aqui, então. Dentro disso que a gente está falando, qual é a importância hoje do IBGE e das estatísticas para a gente poder entender esse fluxo migratório que está acontecendo e a projeção dele para o futuro, então? Uhum. É fundamental, né? Santa Catarina tem crescido muito, foi o segundo estado que mais cresceu em números absolutos, perdeu apenas para o estado de São Paulo. Santa Catarina, de 2010 até 2022, cresceu 1.400.000 habitantes. Lá em 2022, a gente chegou a 7.600.000 habitantes. Mas atualmente,
Porque depois do censo, a gente a cada ano faz a estimativa da população. Então, nós fizemos depois em 24 e agora em 25. Já em 2025, a estimativa de população em Santa Catarina é de 8.197.000 habitantes. Então, Santa Catarina está crescendo muito. E a projeção é que continue crescendo até chegar a 10,5 milhões de habitantes. Então, é fundamental que as prefeituras e os estados tenham a visão desse crescimento, né, para que possam prover à população de políticas públicas adequadas a esse novo cenário. Eu sempre cito, o Leonardo, o exemplo de Florianópolis e Joinville. Florianópolis, de 2010 até 2022, ganhou 116 mil habitantes, 115.971, para ser preciso. Tá. E Joinville ganhou, no mesmo período, de 2010 até 2022, mais de 101 mil habitantes. Então, Florianópolis, 116, Joinville, 101. Aqui em Santa Catarina, dos 295 municípios, somente 14 possuem mais de 100 mil habitantes. Então, seria como se Florianópolis e Joinville tivessem recebido, nesse período, a 15ª e a 16ª maior cidade para dentro de si. Só para a gente ter uma noção, é como se fosse assim, Tubarão, município de Tubarão e o município de Camboriú. Cada um tem mais ou menos 100 e poucos mil habitantes. Então, Joinville recebeu um município desses e Florianópolis outro. Então, olha o desafio para os prefeitos atuais, né, o prefeito Topazio, o prefeito Adriano, lá em Joinville, a dificuldade que eles têm de prover saúde, educação, creche, moradia, mobilidade urbana. Então, é fundamental ficar de olho nesse crescimento populacional para que você continue fazendo a cidade andar, girar, né? Porque sem esse conhecimento, saber quais são os estratos, né, as faixas etárias dessa população, para saber se a gente precisa mais de creche, mais de ensino fundamental, mais de escola de ensino médio, ou de um lar para idosos, qual é o perfil dessa população, sobretudo migrante, para saber responder às demandas da sociedade. Leandro, quer comentar alguma coisa? Tem alguma participação? É bastante interessante esse crescimento populacional, uma cidade ganhando outra praticamente dentro de si. Eu acabei vindo para uma cidade aqui também que teve um crescimento proporcional bastante grande. Acredito que o Roberto vai saber, dentre as cidades que mais cresceram no país, ela está lá, né, na lista no último censo, né, de 2010 para 2022. Ganhou em números absolutos, mil habitantes. 85 mil habitantes. É o terceiro do estado, atrás de Joinville, atrás de Florianópolis e Joinville. E realmente, aí a gente vê, ontem ainda estava conversando com uma pessoa que fazia tempo que eu não encontrava, e ela me diz, puxa, como Palhoça cresceu e como tem gente do Pará aqui, justamente que o Roberto mencionou, a gente percebe as estatísticas aí no dia a dia da gente. Quais são os estados de fluxo de imigração maior que estão trazendo para Santa Catarina? O Rio Grande do Sul deve ser o primeiro, é isso? Por causa da proximidade? Isso. Tá. Historicamente, a gente tem 3 estados, né? Que é o Rio Grande do Sul, o Paraná e São Paulo. Isso varia um pouco de cidade para cidade, mas aqui no estado de Santa Catarina, né, nós temos Rio Grande do Sul em primeiro, né? Ele cedeu para a gente 576 mil habitantes, o contingente total é de 576 mil habitantes, depois vem o Paraná, depois São Paulo, mas o que chamou a atenção foi o estado do Pará, como eu havia falado, né? Lá em 2010 ele não figurava nem entre os 10 maiores contingentes, e hoje não, em 2022, porque a data referência do censo é a noite do dia 31 de julho de 2022. Naquela noite, como referência, nós tínhamos 82.192 paraenses residindo aqui. Então, é realmente o que mais chamou a atenção. Mas o Maranhão também chamou a atenção, porque ele não figurava nem entre os 10 maiores contingentes de não naturais residindo aqui, e hoje já é o 8º. Então, só para a gente fechar a lista dos 10, se me permitires, Rio Grande do Sul primeiro, Paraná e São Paulo, historicamente. Aí, 4º, Pará. 5º, Bahia. Bahia, 6º, Rio de Janeiro. 7º, Minas Gerais. 8º, Maranhão. 9º, Pernambuco. E 10º, Ceará. Tá, vocês chegaram a ter uma noção por que os paraenses estão procurando tanto, assim, descobrir, vamos dizer, entre aspas, Santa Catarina?
É mais ou menos o que acontece com os Estados Unidos, a Europa, que o pessoal que vai muito do Brasil para a Irlanda, tipo assim, o parente que está lá e, Santa Catarina é legal, vou para Santa Catarina porque meu filho foi para lá, mais ou menos é isso aí? Estou certo ou errado? Bem, o IBGE não fez esse questionamento, mas a gente pode fazer algumas inferências, né? Por exemplo, Santa Catarina tem hoje o menor índice de desocupação de todo o país. A gente tem 2,2% de desocupação, que é o desemprego, como as pessoas falam, enquanto que a média nacional é de 5,8%. E para a gente pegar, eu estou com o dado aqui do Pará, qual é o nível o que tem o maior nível de desemprego é o estado de Pernambuco, com 10,4% de desemprego. O Pará está aqui com 6,9%, quer dizer, o Pará tem mais de 3 vezes o número de desempregados, o percentual de desempregados do estado de Santa Catarina. Então, a gente tem mais do que o pleno emprego. O pleno emprego é quando o índice de desemprego ele não força, digamos assim, os salários, né? Abaixo disso, 2,2%, você percebe, inclusive, que quando a gente pega a média salarial de um ano atrás para agora, deu um crescimento de 10% aqui em Santa Catarina. A média de toda a massa salarial, né? Teve um crescimento de 10%. E, no mesmo período, a inflação foi de 4,95%, vamos botar assim. Então, os salários em Santa Catarina cresceram numa proporção do dobro da inflação. E isso acontece porque o nível de desemprego está muito baixo. E isso é um bom sinal para o trabalhador. Claro que para o empresário, ele tem que pagar mais, e por conta disso, muitas vezes, ele repassa isso por preço e o nível. Por isso que em Santa Catarina, o nível, em Florianópolis, por exemplo, a alimentação é mais cara, a moradia é mais cara, a mão de obra é mais cara, por conta de tudo isso. Mas o fato é que em Santa Catarina nós temos 2,2% de desocupação, tem o maior índice de pessoas com carteira assinada do país, tem o menor índice de informalidade, a quarta maior renda, o menor índice Gini. O que é o índice Gini, Leonardo? É o índice que mede, é o índice da ONU, que mede a diferença social, vamos dizer assim, o índice de concentração de renda. Vai de 0 a 1. Quanto menor esse índice, menor é o índice de concentração de renda. Santa Catarina tem o menor. Só para a gente fazer um exercício interessante aqui, a maior média salarial que nós temos é em Brasília. Maior média. Brasília, depois vem São Paulo, Rio e Santa Catarina no quarto. Só que Brasília tem o maior índice de concentração de renda. Então, de nada adianta nós termos o maior índice médio salarial se o índice de concentração de renda é grande. Ou seja, é como se uma pessoa ganhasse 49 mil, a outra ganha 1.000, a média é 25. Só que uma está vivendo muito bem e a outra está vivendo mal. Então, o índice, a distância entre o mais rico e o mais pobre em Brasília é a maior que nós temos no país. E em Santa Catarina é o menor. E, no entanto, nós temos a quarta maior média salarial. Então, são esses fatores. E aí, claro, saúde, educação, menor índice de analfabetos, a renda média, como eu falei, a segurança pública, uma série de fatores que faz com que nós tenhamos esse poder de atração de outros estados e também de outros países, como a gente pode ver um pouco mais adiante. Leandro, com uma participação? Perfeito. A gente tem a percepção de que a oportunidade para quem tem uma mínima condição, desde que não esteja em situação de problemas sérios de saúde, quem tem condições de trabalhar encontra oportunidades, né, na nossa região de algo que dê um retorno bastante razoável, né? Então, outro dia alguém me falava, né, fui a São Paulo, permaneci algum tempo lá, mas lá muitas ofertas de trabalho por um salário mínimo. Aqui já é diferente, aqui a gente recebe as ofertas de trabalho por um valor um pouco melhor, então isso acaba sendo atraente. Itajaí, da 7ª posição no ranking, passou para a 5ª. Palhoça, da 10ª, passou para a 7ª. Essas cidades estão virando, então, polo migratório, é isso? Além de Joinville, como você já falou, Blumenau, enfim. De todas as cidades que mais cresceram, tanto em números absolutos quanto em números percentuais, a grande maioria delas está no litoral. Tem uma ou outra cidade do oeste, né, e Chapecó, por exemplo, chama bastante atenção, mas o crescimento maior se dá no litoral. Lá em 2010, tanto que em 2010 nós tínhamos as 10 maiores cidades, elas permanecem sendo as 10 maiores cidades em 2022.
Então você tem ali, lá em 2010, Joinville, Florianópolis, Blumenau, São José, Criciúma, Chapecó, Itajaí, Lages, Jaraguá do Sul e Palhoça. Todas elas estão em 2022, novamente, como as maiores cidades. Palhoça, todavia, como o Leandro bem falou, lá em 2010 ela era a 10ª maior população e ela ganhou 3 posições, hoje é a 7ª maior população. E foi a 3ª cidade que mais cresceu em números absolutos. Como eu falei, ganhou 85 mil habitantes e chegou a mais de 222 mil habitantes em 2022. Hoje nós já temos até um número maior que isso. Itajaí também cresceu, era a 7ª maior população em 2010 e hoje é a 5ª maior. As 4 primeiras cidades, Joinville, Florianópolis, Blumenau e São José, permanecem nas mesmas colocações. Mas chama a atenção, Leonardo, essa litoralização que nós temos, né? Então, 4 das 10 cidades do Brasil onde a população mais cresceu, segundo Santa Catarina, tem 4 das 10 cidades que mais cresceu, segundo o censo. E todas essas cidades estão no litoral. Então, isso no Brasil, né? Então, 4 das 10 cidades que mais cresceram no Brasil estão no litoral catarinense. Então, realmente, é um fenômeno interessante que tem acontecido aqui no estado. É outra coisa que a gente tem observado aqui na Costa Esmeralda, que a gente passeia ali e visita a Costa Esmeralda, é a quantidade, a profusão de prédios que estão sendo construídos, tanto ali em Meia Praia, Itapema, Balneário Camboriú, já se estende Japerequê, Porto Belo, Bombas, Bombinhas, enfim. A gente vê uma contingência de construtoras e de prédios sendo construídos assim de uma forma muito grande, né? E é uma coisa que esse é um fenômeno que a gente vê dos últimos aí 15 anos para cá, não faz tanto tempo assim também. Itapema, se me permite, foi a cidade que foi a 11ª cidade que mais cresceu em números percentuais aqui no estado de Santa Catarina e a 10ª que mais cresceu em números absolutos. E quando a gente passa em Itapema, esse dado o IBGE não tem, mas eu julgo inferir que é o município do país que tem o maior número de prédios sendo construídos. Isso é um chute aqui, o pessoal da construção civil deve ter esse número. E é duro alguém do IBGE fazer isso que eu estou fazendo, mas eu me permito aqui com uma licença poética, porque aquilo que eu já viajei muito o Brasil, viajei alguns países, eu nunca vi o que tem em Itapema. Eu fico pensando, se você mora lá, se alguém mora lá e precisa, sei lá, tem um problema na sua casa, estourou um cano e você precisa de um pedreiro, eu acho que você vai ter problema, porque tem que pegar migrante de Blumenau para levar lá. É verdade. Senão não tem lá condição. Deve ser difícil. E justamente aquilo, Roberto, como você tem aí muita procura e a mão de obra relativamente escassa, né? O preço, quando eu conheço quem vive lá em Itapema e há um tempo atrás era uma cidade pequena, ok, tudo certo, um cano estourou, era barato de consertar, hoje é caro de consertar o banheiro que deu problema lá, porque realmente é isso que acontece, o nível mudou bastante. Né? Ô Leandro, deixa eu fazer uma pergunta para ti agora, já que agora estamos falando em nível de município, estamos falando de um município que está crescendo muito, inclusive em nível nacional, que é Palhoça. Como é que funciona essa situação da infraestrutura? Como é que a prefeitura de Palhoça vê isso? Como é que você vê com relação à iluminação pública na tua gerência que você faz aí no município? Uhum. Quanto à iluminação pública, é até tranquilo. Você perguntou com relação à infraestrutura, e como um todo, a Palhoça hoje tem bastante projetos de infraestrutura, vias novas, né? À medida que surgem loteamentos, reforçando os acessos, porque aí você vê o trânsito piorando dentro da cidade, né? Sim. E mesmo desde que eu cheguei aqui perto de casa tem um novo acesso que está sendo finalizado, tem mais um que quando eu cheguei aqui ele estava sendo inaugurado, e hoje eles já estão um tanto saturados. Hoje de manhã eu observei, né? Saí de casa e, puxa, esse trânsito não havia aqui, né? É perceptível. Com relação à iluminação pública em si, a gente tem uma oportunidade, eu entendo, na iluminação pública, porque como a malha viária não necessariamente cresce, né, no mesmo passo que a população,
Você vai adensando, a densidade demográfica aumenta, mas o município, o território dele continua igual, as vias, ok, surgem loteamentos novos, mas a estrutura básica é a mesma e a estrutura da rede elétrica é semelhante, a estrutura da iluminação pública acaba seguindo a rede elétrica, nós não temos um crescimento na mesma proporção, nós não dobramos a rede, não precisamos dobrar a rede de iluminação pública quando a população dobra, Mas como nós temos essa rede, ela é bastante capilarizada, onde existe uma pessoa morando, existe energia elétrica, salvo raríssimas exceções, e onde existe energia elétrica, a gente tem a oportunidade de trabalhar a iluminação. E a iluminação pública hoje, ela é mais do que iluminação. Hoje nós temos, por exemplo, Palhoça foi bastante feliz num projeto de iluminação que incluiu aí, além de luminárias modernas, em termos de tecnologia de lâmpadas, incluiu também a telegestão, ou seja, um sistema que começou apenas para controlar a própria luminária em si, mas que hoje nos permite ter conexão com todo o canto do município. Nós estamos aí, inclusive, numa prova de conceito para implantar Internet das Coisas, o NB IoT, que está sendo fornecido aí. Ele usa uma faixa da banda de celular. Às vezes o celular não pega lá no canto remoto do município, mas essa faixa pega. Então a gente consegue alcançar todos os cantos do município através dessa conexão, e aí a gente vê uma oportunidade, através dessa, como a gente tem conectividade, nós conseguimos captar, sensoriar, aí a questão os nossos projetos estão aí migrando para esse tipo de sensoriamento, para a gente conseguir, desde coisas mais fácil, por exemplo, saber a temperatura ou umidade em determinado ponto do município, isso é fácil de saber hoje. Lá em cima da luminária eu consigo colocar um sensor. Também consigo sensoriar o tráfego, e aí na medida em que eu consigo saber qual é o que está acontecendo no dia a dia do município, então essa rede de iluminação pública nos permite algumas possibilidades hoje, de fazer justamente o levantamento de dados, que o IBGE faz muito bem. A gente precisa imitar o IBGE no sentido de procurar levantar dados, e aí a gente usa a tecnologia da iluminação pública para levantar também dados importantes para o município. Esse é o nosso trabalho hoje, a ideia de cidade inteligente, ela é não apenas tecnologia, talvez o mais inteligente em alguns momentos seja você ter um lápis e um papel na mão, mas na medida em que nós temos muitas possibilidades hoje pela tecnologia, a alta tecnologia, a gente vai explorando isso aí. Muito legal, viu? A gente vai aprendendo, a gente sempre está aprendendo e a gente vê que Palhoça está antenado agora com a internet das coisas para acontecer. Roberto, deixa eu perguntar um negócio para ti. Nós tínhamos conversado sobre a taxa de fecundidade. Conta aí para nós um pouquinho o que ela interfere no fluxo migratório, o que vai acontecer com o Brasil com relação à taxa de fecundidade aí nos próximos anos. Bom, é importante essa pergunta porque, como eu falei, Santa Catarina foi o segundo estado que mais cresceu, Só que a nossa taxa de fecundidade é de 1,51 filhos por mulher, enquanto que a média do país é de 1,55. E quando a gente pega alguns estados do norte, e isso varia também em função do nível de instrução da pessoa. Então, por exemplo, no Brasil, uma mulher sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, ela tem uma média de 2 filhos por mulher, Então, e aí, como eu falei, na média geral, Santa Catarina 1,51. Então, esse nosso crescimento ele não se dá em função da fecundidade, porque 1,51 não é suficiente para repor a população. Então, por 2 fatores, a gente tem esse crescimento da população. Um deles é a longevidade. A esperança de vida ao nascer de um catarinense é a maior do país, tanto para mulheres quanto para homens. Então, de 82 anos, a média, mulher um pouco mais, homem um pouco menos, e no Brasil é em torno de 78, 79. Então, esse é o primeiro ponto, mas, sobretudo, a questão da migração. Entretanto, quando a gente percebe que você está tendo uma migração bastante grande de pessoas do norte do país e do nordeste, que é onde a taxa de fecundidade é maior, é possível que alguma coisa aconteça nessa nossa taxa de fecundidade, porque numa média geral,
as pessoas do norte do país são as que têm o maior índice de fecundidade, seguido do Nordeste. São justamente essas duas populações que têm vindo aqui para Santa Catarina. Então, é possível que haja, e claro que são uma série de outros fenômenos, né? O índice de renda, cor ou raça, religião e grau de instrução, todos esses são fatores que influenciam na decisão de ter ou não ter filhos. Mas o fato é que, em uma média, as pessoas do norte do país são as que têm a maior média de filhos por mulher e é uma das populações que tem mais migrado para Santa Catarina. É possível que a gente tenha uma alteração nesse índice de fecundidade, então, mas isso só o tempo vai dizer. Tá, e sobre imigração, ou seja, de outros países aí, quais são os países que têm mais ranking de imigrantes para Santa Catarina? Isso também, Leonardo, nos chamou a atenção, eu estou procurando o dado aqui, porque Santa Catarina, como você falou no início da nossa entrevista, que Santa Catarina é a bola da vez, ou está na moda, algo assim. Uhum. E não só para brasileiros, para estrangeiros também. Então, lá em 2000, o contingente total de pessoas estrangeiras, naturalizadas ou não, mas estrangeiras residindo no país, era de 12.500 pessoas. No país não, no estado de Santa Catarina, era de 12.500 pessoas. Hoje, esse é o número mais ou menos só de estrangeiros vivendo em Chapecó. Lá em 2000, era o número total de estrangeiros espalhados nos 295 municípios. Hoje, esse número é o número que eu tenho em Chapecó, de não é um crescimento grande. Esse número grande. Uhum. Esse número de 12.500 passa para 17.600 em 2010 e dá um salto para mais de 83 mil lá em 2022. E da onde que vem essas pessoas, Leonardo? A gente tem o maior contingente de venezuelanos, sobretudo a partir de 2016, por conta da crise econômica e política naquele país, na Venezuela, e também do Haiti. O Haiti, a gente teve lá em 2010 aquele terremoto, que por sinal acabou vitimando fatalmente a catarinense Zilda Arnes, né? Não sei se o ouvinte vai lembrar, se quem está nos assistindo vai lembrar, mas a Zilda Arnes acabou falecendo naquele terremoto lá do Haiti, acabou destruindo o país e houve um fluxo migratório muito grande. Então, são os estados que mais, são os países que mais excedem população. Então, hoje, 54% dos estrangeiros que migraram para Santa Catarina, e aqui só nos últimos 5 anos, que antecederam o censo, de 2017 até 2022. Então, quão recente é essa migração? Então, 54% vieram da Venezuela, 15,79% vieram do Haiti, aí depois vem Argentina, Estados Unidos e Portugal, e aí os outros ali, né? Então, aqui para Santa Catarina, então esse é para Santa Catarina, né? Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho. Sim, esse é o total, mas 54% aqui em Santa Catarina, lembra que eu falei ali que são 83 mil, né? Certo. Pessoas não naturais, estrangeiros residindo aqui, 83 mil. Desses, 27 mil venezuelanos vieram nos últimos 5 anos. Então, olha a quantidade. E haitianos, 7.881 vieram nos últimos 5 anos. Então, para ver o quão recente é esse fluxo migratório. E para onde eles estão indo? Só para a gente fechar aqui, Leonardo. Para onde eles estão indo? Como eu falei, Chapecó é o maior contingente, 11.189. Aí depois Florianópolis, com 10.517. Joinville, com 7.854. E Blumenau, 4.341. Esses são o número total de estrangeiros residindo nessas cidades até 2022. É claro que esse valor tem aumentado, né? Então hoje talvez nós tenhamos até um número maior do que isso. Tá, e agora aqui para vocês dois, aqui, ok, mas todo esse contingente migratório tem um preço, certo? Ok, tem o salário, eles vêm oferecendo mão de obra para o Estado, há um crescimento populacional, há uma necessidade habitacional para essas pessoas que estão chegando, mas também tem alguns efeitos colaterais, né? Por exemplo, um deles é a favelização. Isso vai acontecer, já está acontecendo em Santa Catarina. O que o IBGE vê sobre esse respeito? De fato, e aí eu vou até, depois eu vou falar uma coisa e vou passar a bola para o Leandro, porque o que acontece? O IBGE também, no censo de 2022, fez esse levantamento. Então, primeiro é importante a gente dizer o que é favela, né? Até 2023,
2022 ou 23, 22, se não me engano, a gente chamava de aglomerado subnormal. Era o nome técnico. Agora a gente voltou a chamar de favelas e comunidades urbanas. O que é uma favela para o IBGE, né? Eu vou até me permita ler aqui. É um local, né, que tem a predominância de domicílios com grau diferenciado de segurança jurídica de posse, ou seja, a pessoa invadiu eventualmente, ou pelo menos um dos demais critérios. Isso é importante. Quais são os critérios? Ausência ou oferta incompleta de serviços públicos, então não tem luz, água, não tem gato, essas coisas assim, como se fala normalmente, predomínio de edificações e arruamentos e infraestrutura que usualmente são autoproduzidos. O que é um arruamento? Olha que nome estranho, né, Leonardo? Arruamento autoproduzido. O que é isso? É o seguinte, o sujeito tem uma viela lá, ele vai lá e coloca um nome, a viela solto, e número tal. É ele que coloca, né? Então, pra que perguntar para o órgão público, né, Leandro? Bota lá o nome do meu avô lá e deu. Tô brincando. E muitas vezes o Estado não está ali presente, então por isso que é autoproduzido, né? E construções, né? Parâmetros urbanísticos distintos dos definidos pelo órgão público, localização em área de restrição e ocupação definida pela legislação ambiental. Então, eles estão fora desse. Então, isso é uma favela. E aí, o que o IBGE levantou? Que nós temos quase 110 mil pessoas, Leonardo, vivendo em 161 favelas aqui no estado de Santa Catarina. E 63 delas, ou seja, de 161, mais de um terço é na Grande Florianópolis e 55% no Vale do Itajaí. Ou seja, a gente está falando de 161 favelas, 118 são no Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis, ou seja, ali no litoral, né? E onde que estão aqui? Em Florianópolis, né? A maior delas, o Leandro depois vai falar para a gente, é Frei Damião, em Palhoça, com mais de 7 mil pessoas morando. Aí depois vem Serrinha, Alto da Caieira e Sol Nascente, todos em Florianópolis, em torno de 3 a 4 mil habitantes. Aí depois Morro do Horácio, Chico Mendes, com 2.500 habitantes. Aí depois vem uma em Laguna, mais 2 em Florianópolis, Palhoça, e só lá em Itajaí, Nossa Senhora das Graças. Tem 3 em Blumenau também, Cidade Jardim 1 e 2, Romário da Conceição Badia e Morro do Radler, acho que é assim que se fala em alemão. Isso mesmo, Radler, isso aí. Radler. Então, essas são as comunidades, né, favelas e comunidades urbanas que nós temos. E isso realmente, como a gente falou da litoralização, e essas cidades são as que mais cresceram, fica bastante claro inferir, né, que muitas vezes essa migração e o preço alto dos imóveis está fazendo com que haja um aumento nessas comunidades. Mas aí eu passo aí para o Leandro para nos dizer se o nosso levantamento realmente, Leandro, é Frei Damião, a maior favela do estado? Então, Frei Damião chama atenção, é que quando a gente vem pela SC, ali é Shopping Continente, você pega a SC, acessa a Palhoça pelo norte, você tem uma área que é o Aeroparque, onde nós temos o Aeroclube de Santa Catarina. Aquela área do Aeroparque ali está em São José, e passa uma linha de transmissão que divide os municípios. À direita, então, está São José e à esquerda está Palhoça. À direita, São José, o Aeroparque, ainda é um loteamento ali que você tem bem poucas construções, você vê ele muito bonito, bem planejado, à espera ali dos empreendedores, e à esquerda a gente vê ali uma área que, inclusive, a gente passamos no final de semana ali, minha esposa ela disse, por que tem tanto lixo sempre aqui, né? Então, o cenário é totalmente diferente, você vê do lado de uma linha de transmissão um cenário bonito e do outro, infelizmente, um cenário bastante feio. Olhando aqui de dentro da administração, a gente, por exemplo, em termos de iluminação pública, muitas vezes a gente recebe um pedido, nós precisamos de iluminação pública, a gente vai verificar, não existe rua oficialmente ali onde estão pedindo iluminação pública, é aquilo que o Roberto falou, aquela rua é autoproduzida, né? Então é um acesso lá e daqui a pouco você vê, tem muitas casas, mais de uma dezena de casas, rede elétrica oficialmente não existe, mas aí você vê lá uma fiação precária, o sujeito estabeleceu alguns postes ali, e aí ele vem para o município pedir iluminação pública e a gente começa, vai das bases, né? Vamos lá, não existe oficialmente não existe nem rua, né? Depois que existir rua, pode haver rede elétrica. E depois que existir rede elétrica, a gente consegue
estabelecer. Então, de fato, essa região da cidade ali chama bastante atenção. Talvez a metade daquela área ali hoje ainda não tem um arruamento regular, não tem o que... É muito gato. Quando a gente coloca iluminação pública, quando a gente coloca iluminação com medição, a gente tem o gato do próprio município. Outro dia eu descobri, a gente estava pagando algum consumo de algumas unidades, algumas casas, né, que estavam sendo faturadas ali na conta do município, na conta de iluminação pública. Então, realmente, é uma situação... Como é uma área... ali, tem mais um detalhe, né, a gente falou no começo, as divisas entre os municípios, essas áreas muitas vezes são tratadas até por dúvidas, a divisa entre os municípios ali, veja, é uma linha de transmissão, não é uma coisa muito óbvia, né? A gente olha no mapa, quando a gente vê que está estabelecido na legislação que a divisa entre os municípios é a linha, ok. Mas, na prática, você olha para o solo, onde começa, onde termina. Então, existe uma certa desorganização também por isso, eu vejo ali, né? É uma área limítrofe do município, e aí, aqui é São José? Não, não é São José, é Palhoça. É Palhoça? Não, aqui é São José. E aí fica aquela dúvida e ocorre, isso acaba alimentando a confusão também, né? Nessa região ali. Ok. Tá, então esse fenômeno vai continuar, né, Roberto? De acordo com o que vocês estão observando e o grande fluxo migratório que está vindo para Santa Catarina, eu acho que pela lógica, né? Pela lógica vai continuar crescendo, certo? Porque o outro dado que o IBGE tem é a taxa de projeção do crescimento populacional. Tá. Segundo a projeção, né, a gente continua crescendo, né, e lá na década, não sei se eu já falei sobre isso aqui, que eu falo tanto sobre isso. Não falou, não. Não falei, né? A gente tem a projeção da população até 2070. Então, o país continua crescendo ainda, mas já na década de 40 a gente tem a inflexão. A gente começa a diminuir a população. Os dois últimos estados que vão começar a perder população são justamente Santa Catarina e Roraima, que são os estados que vão continuar crescendo, né? E Santa Catarina vai ter o seu pico de população na década de 60, mais precisamente em 2062, quando a gente vai atingir 10.533.000 habitantes. Então, hoje a gente está com 8 milhões e alguma coisa, então vamos crescer mais 2,5 milhões ainda em menos de 40 anos. Até lá, a gente vai ultrapassar... Hoje nós somos a 10ª maior população, a gente vai ultrapassar, o próximo estado a ser ultrapassado, por óbvio, vai ser o Pará, que está bem próximo, e os paraísos estão vindo para cá, a gente vai ultrapassar o estado do Pará, depois Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul já na década de 40 deste século. Então, a gente vai se estabelecer como a 6ª maior população dentre todas as unidades da federação, atrás de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. Então, o desafio, se já é grande, ele vai ficar maior ainda, porque o fluxo migratório, que já foi em 2022 o maior fluxo migratório dentre todas as unidades da federação, que de 2017 até 2022, Santa Catarina ganhou 354.000 habitantes, né? Passou inclusive São Paulo. São Paulo historicamente tinha um fluxo migratório positivo. Nesse período de 2017 até 2022, ele perdeu quase 90.000 habitantes. E Santa Catarina ganhou, só de fluxo migratório, a diferença entre as pessoas que saíram e chegaram, 354.000 habitantes. Então, isso em 5 anos. Então, vai continuar crescendo e vai continuar crescendo bastante. Então, nós vamos ganhar 2,5 milhões de habitantes ainda. É muita gente e a gente tem que saber onde vai colocar esse pessoal, como que vai ser feito a ocupação do espaço geográfico, do espaço urbano, como que a gente vai lidar com os desafios, né? Você, Leandro, aliás, o Leandro está aqui em Palhoça, mas o Leonardo, que está ali no Vale do Itajaí, sabe qual é o desafio gigantesco ali daquele entroncamento de Itajaí, Navegantes e Balneário Camboriú, aquilo ali parece que não tem solução. Imagina com mais 2,5 milhões de habitantes espalhados por esse estado. Então, essa é a função do IBGE, retratar o país com essas informações que são necessárias para o conhecimento da realidade. Então, é isso que a gente faz, os dados estão aí. Santa Catarina, o segundo estado que mais cresceu e vai ser o estado que mais vai crescer nos próximos 30 a 40 anos. Então, a gente tem que estar preparado para isso e saber como ocupar o solo e distribuir, fazer a questão da mobilidade urbana, enfim, todos os problemas que advêm do crescimento populacional.
Só uma coisa que eu acho legal que o IBGE empresta, né? Empresta não, ele dá para os municípios essa informação preciosa para que os atuais prefeitos e para os futuros prefeitos possam então começar a fazer as políticas administrativas corretas para poderem conseguir fazer com que o Estado cresça e não inertize por conta da infraestrutura, por conta da escola, hospitais, etc., que venham agora com esse fluxo migratório, vem tudo isso, né, de roldão junto também. Tu concordam comigo? Estou certo ou errado? Absolutamente, e é isso, o dado é insumo fundamental para o planejamento de políticas públicas, e o IBGE tem todos os dados, seja de pirâmide etária, para saber se a gente está com mais crianças de 0 a 4 anos, tem todas as faixas etárias, o contingente, para saber se hoje eu sei quantas crianças tem de 0 a 4 anos, eu sei que daqui a 10 anos essas crianças vão estar no ensino médio, estão acabando o ensino fundamental e indo para o ensino médio. Então, eu vou precisar ter quantas escolas, quantos professores, da mesma forma a população, onde que essas pessoas estão morando, tem déficit habitacional ou não, a mobilidade urbana, eu tenho vias, eu tenho o arruamento necessário, eu tenho a iluminação pública, como o Leandro falou. Então, o insumo está todo aqui. A gente tem o IDH, tem o índice Gini, tem a renda média, tem a diferença entre mais ricos e mais pobres, tem o nível de desemprego, tem o nível de ocupação do parque instalado Fabril. O IBGE tem todos os dados e estão disponíveis, né? Então, mas assim, a FECAM, que é a Federação Catarinense dos Prefeitos, vamos falar dos municípios, vamos botar assim, é um nome maior, mas ela é um parceiro grande do IBGE. Recentemente a gente teve em Balneário Camboriú, num evento da FECAM, que é a COMAC, que reúne todos os prefeitos. A gente teve a oportunidade de fazer mais ou menos esse podcast, a gente fez lá, e aí vários prefeitos sempre nos procuram e a gente oferece esses dados. Então, a gente tem trabalhado junto com o governo local, com o governo estadual, com os diversos prefeitos. O presidente da FECAM, o prefeito Topaz, é um grande parceiro do IBGE, nos ajudou muito durante o censo demográfico. Enfim, a gente está sempre à disposição a quaisquer das 295 prefeituras para justamente poder fornecer esses dados para que as políticas públicas sejam o mais assertivas possível e estejam baseadas em dados, né? Eu acho que isso é fundamental. Leandro, quer fazer uma participação? Exato. E um aspecto bastante importante é que a gente... No Brasil, nós temos 5.500 e... Fugiu agora. Atualmente, 5.571. No censo demográfico, era 5.570. Agora, mais um. Crescemos mais um. 5.570 municípios. Se cada município fosse fazer seu diagnóstico, né, nós correríamos o risco, né, de uma determinada administração tem um determinado viés e aqui tudo funciona muito bem. Olha, a nossa estatística mostra que aqui é tudo legal, ou ao contrário, nós estamos mostrando aqui que nós temos um problema e quem sabe, por conta desse problema, nós precisamos desse recurso ou daquele. Quando o IBGE faz o levantamento, ele faz o levantamento de 5.571 municípios seguindo o mesmo padrão. É como se você tivesse uma câmera calibrada ali que vai tirar a fotografia exatamente e você vai poder comparar. Esse município aqui tem um índice melhor do que esse em em educação ou em saúde. Você consegue comparar. E isso é muito legal. Nós não estamos aí reféns de um viés individual, de um viés regional, de um viés político. O IBGE trabalha com essa isenção, e isso só falando de dentro do Brasil. As estatísticas também são comparáveis com outras estatísticas, né? Por isso que a gente consegue comparar o Brasil com outros países, levando em conta essas estatísticas oficiais que são feitas seguindo padrões, né, Roberto? Isso que você falou é fundamental. Mesmo o censo que é feito no Piauí, é feito em Santa Catarina, é feito no Rio de Janeiro. E eu, em 2023, no início de 2023, eu tive a oportunidade de fazer parte de uma comitiva de 5 pessoas que foi à ONU, na Comissão de Estatística da ONU, das Nações Unidas, né? Então, lá a gente pôde falar um pouco sobre o censo demográfico que estava sendo feito no Brasil. Isso foi em fevereiro de 2023, no finalzinho de fevereiro. Então, fomos 5 pessoas do IBGE,
E uma coisa me chamou bastante atenção. Primeiro, o padrão, né, o padrão das estatísticas brasileiras, e o segundo é como o IBGE é respeitado internacionalmente. Então, todos os atores, todos os países que estavam lá falando do censo demográfico conheciam o IBGE e sabiam da dificuldade que é você fazer um censo demográfico. Agora nós estamos, se não me engano, na 7ª, 8ª maior população, nós éramos a 6ª maior população, agora somos a 8ª, a Indonésia na África, agora me faltou o número, a Nigéria passaram o Brasil. Então, um país de 200 e tantos milhões de habitantes, com a extensão que tem o Brasil, então uma dificuldade com a favelização que nós temos, a dificuldade que é fazer o censo demográfico. Então, o Brasil é bem respeitado internacionalmente, e isso porque a gente atua com padrões internacionalmente aceitos e estabelecidos pela Comissão de Estatística das Nações Unidas. Então, realmente é interessante essa tua lembrança. Roberto, qual é o índice mais importante, o índice demográfico mais importante para o IBGE? Todos são, eu acredito, mas qual é o mais importante que vocês têm, assim, aquele carinho maior? Olha, é difícil, porque a gente gosta que assim, são dados tão importantes, por exemplo, o dado de inflação, né, que é o índice de preços, né, que nós temos os dois dados, que é o INPC e o IPCA. Esses dados são fundamentais, eles ditam a economia e, eventualmente, a avaliação de determinados governos. Então, a importância desses dois índices são fundamentais, o IPCA e o INPC. O índice de crescimento dos municípios, né, a taxa, ou melhor, a população dos municípios, são 5.500, na verdade são 5.569 municípios, mais o Distrito Federal e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, para a gente ser geograficamente corretíssimos, né? Mas são 5.571 administrações municipais. Então, o Fundo de Participação dos Municípios, que é a parcela de recursos que o governo federal passa para os municípios, varia em função da população. Então, às vezes, por conta de 2, 3, 10 habitantes a mais ou a menos, ele vai ganhar uma faixa acima ou uma faixa abaixo, porque não é proporcional, é por faixas, né? Então, esse dado também é importante. Também a população, recentemente nós tivemos esse problema dos deputados, da Câmara dos Deputados, não sei se vocês ficaram sabendo, que o número de deputados são 513, né? E Santa Catarina, por conta do seu crescimento, ganhou mais 4, né? No total, teve alguns estados que ganharam população e, por conta disso, vão ganhar mais deputados federais. Santa Catarina ganharia mais 4. Só que aí deu aquele rolo todo, e aí a ideia é que haja uma PEC para aumentar o número de deputados sem que os outros estados percam. Então, olha, quem está por trás disso tudo? É o IBGE. Então, Leonardo, você me deixou parece assim, a sabedoria de Salomão, sabe? Parece que estou dividindo a criança em dois. Eu não vou fazer isso, eu gosto de todos. Eu fico com todas as crianças comigo. Boa, muito boa. Muito Leandro, bem. Tem alguma participação? Quer falar alguma coisa? Não, acho que perfeitamente. O Roberto colocou muito bem, né? Os índices são todos muito importantes. Para alguns setores, aí a decisão é de cada setor, cada um que vai usar essa informação, né? Para alguns, a informação ali da inflação é o ponto nevrálgico, né? Para outros, as estatísticas populacionais são mais relevantes, mas todas elas, com certeza, em conjunto, que pintam a realidade aí daquele local. E outra coisa que eu me lembro, tendo trabalhado na rede de coleta do IBGE, a gente sentia algumas dores, né? Quando a gente vai coletar, e quem se lembra da última vez que recebeu o IBGE em casa, muitas pessoas recebem o IBGE, só percebem o IBGE na época do censo, né? Mas o IBGE, na verdade, levanta muitas informações junto às empresas, todos os meses, né? Algumas informações são aí, a gente repete os questionários, repete, e parece, né, aquele... quem responde, mas eu já respondi isso, né? Mas você respondeu isso quando? Mês passado? Aí tá tudo igual. Eu posso simplesmente adivinhar que está tudo igual? Não, eu preciso perguntar, né? Então o IBGE pergunta constantemente, ele faz perguntas que podem parecer bobas, né? Mas elas são necessárias, e o método envolve isso, né? A repetição das perguntas constantemente, para a gente descobrir que de um mês para o outro a mudança foi de 0,05%. Né? Como é que eu descobri isso? Eu pesquisei a cesta toda de estatísticas para descobrir que a mudança foi aquela. Né? E ao longo do tempo ela vai fazendo a diferença toda.
Ok, nós estamos chegando na reta final. Roberto, tem mais alguma coisa que você lembra que gostaria de falar aqui para nós, Leandro? Não, só para dizer que a missão do IBGE é retratar o país com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. Eu acho essa missão fantástica, porque eu acredito que a gente só consegue exercer com plenitude a cidadania se a gente tem conhecimento da realidade. E o brasileiro se conhece por meio das pesquisas do IBGE. Então, eu acho que isso é o fundamental, saber que o que a gente mostra é o retrato, é o Brasil real, longe de vontades, amores, paixões e interesses, é o retrato fiel da população. Boa, perfeito. Leandro, quer falar alguma coisa? Perfeito. É isso mesmo. Eu vou perguntar uma coisa para vocês dois, aí a gente fecha por isso. Se você pudesse dar um conselho para um investidor que está vendo tudo isso que está acontecendo com Santa Catarina, toda essa riqueza, todo esse fluxo migratório que está vindo, qual é o conselho que você daria para o investidor? E aí a gente vai fechando por aqui. Posso falar primeiro? Pode. Por favor. O Roberto vai conseguir fechar melhor isso. Eu diria que a gente não pode parar. Aquilo que a gente às vezes fala em terminar os estudos, né? Terminei meus estudos. A gente não pode parar de aprender durante todo o curso da nossa vida. E o investidor, ele observa hoje a realidade, que hoje é uma, daqui a pouco ela poderá ser diferente, né? Todo o contexto pode mudar, inclusive. Então, o meu humilde conselho aqui é não parar de aprender, estar atento às mudanças, estar ligado, né, naquilo que está acontecendo, na conjuntura das coisas, para não parar no tempo e poder acompanhar o fluxo aí. Bem, de minha parte, o que eu vou dizer é o que eu posso dizer, né, inclusive baseado única e exclusivamente nos dados do IBGE. Né? Santa Catarina é um estado que tem crescido, um dos maiores crescimentos, o maior fluxo migratório, tem o menor índice de desocupação historicamente, desde que nós iniciamos, salvo um ou outro trimestre, mas 95% dos trimestres, Santa Catarina tem o menor índice de desocupação, um excelente nível de alfabetização, um baixo índice de higiene, que é baixa diferença entre os mais ricos e mais pobres, um alto IDH. Então, todos os dados que o IBGE avalia, Santa Catarina sempre aparece ou em primeiro lugar, ou em segundo, ou em terceiro, sempre está no ranking. Eu acho que isso é um bom indicador para alguém que tenha interesse, embora não seja função do IBGE, por óbvio, né? Mas que tem interesse em investir em Santa Catarina, é só olhar os indicadores do IBGE, certamente vai ficar bastante entusiasmado. E, enfim, Santa Catarina, o IBGE tem isso, né? Essa função de fornecer dados tanto para a iniciativa pública quanto para a iniciativa privada. Muito obrigado, Leandro, muito obrigado, Roberto, obrigado para você que está aí em casa. Eu estou muito feliz, olha, eu estava sonhando chegar nessa noite do podcast para nós estarmos juntos, trocando todas essas informações valiosíssimas. Roberto, quer falar mais alguma coisa? Leandro, para a gente fechar então. Só desejar boa noite a todos e, enfim, acessem o site do IBGE e vejam, recentemente divulgamos os nomes do Brasil, entra lá no site e veja o quão popular é o seu nome, é a nossa mais nova divulgação do IBGE. Isso virou brincadeira minha agora, ontem mesmo eu estava brincando com isso, tá? Para ver meu sobrenome, meu nome, enfim, os nomes dos nossos parentes e amigos. Até isso o IBGE faz, olha só que legal. Legal. E mundial, né? Mundial. Estava olhando lá, minha família de origem germânica, então eu estava vendo lá quais são os primeiros nomes mais procurados entre homem e mulher e sobrenome, que é o Miller, é muito legal, achei bem legal. Leandro? Muito bom. É isso, só agradecer, é um privilégio poder falar do IBGE, falar do Brasil, né? Então a gente... repito, né, fiz parte dessa casa e fico muito contente e sempre que eu posso estar aqui, e hoje especialmente aí com o Roberto, falando sobre dados atuais e falando do Brasil, com a base tão sólida, tão firme que é o IBGE. Muito obrigado novamente, Leandro, Roberto e Helena também, que esteve hoje conosco. Uma abençoada noite para você e um bom restante de semana.